Por exemplo, eu não posso condenar uma religião hoje católica, porque no passado fizeram isso, tiveram as cruzadas. Eu acho que o que mais se matou, tirando as doenças no mundo, foram os embates religiosos. Né? Foram os embates religiosos e a gente ainda está vendo. Mas quando eu desloquei para esse lado, porque não tem condição de uma criança pensar na possibilidade de uma existência de Deus, e isso é injetado nela culturalmente. Porque é impossível. Uma criança com 5, 6, 7 anos tentar entender a dimensão de uma religião. Não, isso aí você é obrigado. Eu mesmo fui obrigado a seguir a Igreja Católica, né? Tive que fazer a primeira comunhão, o batismo e até o pecado original. Qual é o pecado original mesmo? Fica à vontade aí mesmo. Já tô complicado dentro da teologia. Então a gente paga um pecado original que está quase bem desenvolvido com a questão sexual, né? E como se o sexo fosse um pecado. Então nós somos todos filhos do pecado, né? Uma coisa que eu acho absurda isso passar de fase. Mas é uma questão que eu volto a falar. É uma questão humana. Né? Eu tenho receio, e também só para te cutucar um pouco, na hora que eu começo a comparar, tentando explicar a condição de Deus, as possibilidades de Deus, comparando com condições humanas. Né? Como você falou, é como se fosse dentro de uma faculdade, tempo. Não, a gente não pode ir por esse caminho na minha visão, porque senão eu estou rebaixando Deus aos homens. Né? Se ele existe, eu não posso fazer isso nunca. Por isso que eu continuo falando. Não existe palavra humana para tentar explicar Deus. Quando eu tento explicar Deus e tudo, eu estou buscando Deus para dentro de mim como um ser humano. Para mim, se alguém acredita em Deus e deve acreditar, acredite e segue sua vida feliz. Não tenta impor ao outro o que é essa existência de Deus. Não tenta impor, é isso que é o certo. Não, eu acredito que é assim. Isso me preocupa, porque isso é doutrinação, mas para o lado do adestramento. É imputar nele a questão do medo, aquilo que a gente fala. Os nossos próprios filhos acostumam fazer isso. Enquanto meu pai está fora de casa e não está vendo, eu faço o errado, mas na hora que ele chega, eu falo, não. E a gente criou nisso. Deus está vendo, Deus está vendo. Mas aí você vê seu pai saindo, meu pai não é Deus, ele não está vendo, então eu vou fazer o errado. E outra, a igreja, quando cria o pecado e a absolvição, ela se edifica. Porque a pessoa passa a acreditar o seguinte, falando da igreja, tem nada a ver com Deus se ele existe, nada a ver. Porque ele fala assim, nossa, eu cometo pecado, depois eu vou lá e peço absolvição. E na nossa época, reza 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Pronto, toda semana a gente pecava e ia lá. Né? Para mim, eu não acredito nisso de forma alguma, porque para mim a grande sacada da igreja, para arrebanhar pessoas, foi criar o pecado e ela dar a própria solução. Seria a mesma coisa de criar o vírus e trazer o remédio. Para se enriquecer e fortalecer aquele consumo. E criou um ciclo eterno. Mas aí voltando para a questão do valor moral e ético. O valor, ele está diretamente ligado com as informações que você tem na questão cultural, religiosa, que entram na sua cabeça de forma, às vezes, inconsciente, e é injetado. E muito das relações você passa a ter dentro da sociedade. Aí você cria os seus pontos de amparo de valor. Aí o que seria? Tudo aquilo que, para mim, naturalmente eu aceito sem me sentir ameaçado. Ou seja, por que o esporte é tão valioso para o ser humano? O esporte tem valor para as pessoas? Tem. E aí ele passa a gerar até preço. Mas vamos pensar, se eu trouxer um casal aqui, tivesse aqui agora, pusesse um casal aqui para ter uma relação sexual aqui na frente, de todos nós, isso seria moral ou imoral? Já pulei para moral e imoral. Eu acredito que no conceito que nós temos hoje seria imoral. Nós ou você? Eu. Porque moral é a reflexão do choque de valores. Porque se você tem um certo ato, uma certa posição, que não entra para mim pacificamente, eu vou dizer que você é imoral. Porque é choque de valor. As pessoas acreditam que o valor seria talvez até sinônimo de moral, e o valor seria uma coisa determinada dentro de uma sociedade como uma verdade única. E não é. E isso começa a me assustar. Qual é a verdade única? Não existe. Mas a gente, como sociedade, nós que somos do direito, sabemos. O direito, ele tem que dizer o que é certo ou errado. Porque senão ele não pode punir. Ele tem que definir. Por maiores, aí ele tem que buscar, deveria buscar, como já bem falou, que o nosso sistema legislativo, necessário, sim, o problema é quem está lá. Mas deveria ser feito o que, leis? Procurando mensurar a necessidade das pessoas, mesmo que em pequenos números, desde que seja um direito bom ou um direito ruim. Ou seja, o direito bom é aquele que vai te atribuir possibilidades de direitos a você que não vão prejudicar outros. Por que eu vou contestar, por exemplo, na minha visão, o casamento homoafetivo?
Não vai me obrigar a casar com outro homem, mas vai dar a condição de quem queira. Ou outra mulher com outra mulher. Porque vai prejudicar a sociedade. Não, de forma alguma. Se você quiser viver dentro da sua perspectiva de valores, você não tem que preocupar com aquilo. Mesmo que você ache que para você aquilo é imoral, eu não posso dizer que isso para a sociedade é imoral. Porque tem muita pessoa que aceita aquilo. Então, o choque de valores é que me faz posicionar se aquilo é moral ou imoral. Não existe a definição, isso é moral ou isso é moral. Porque esse mesmo ato sexual aqui, se fosse... Até eu morei lá na Rua Aurora de São Paulo, naqueles teatros lá, era sexo explícito, a pessoa paga para ver. Uai, lá não é imoral? Dentro da sua casa não é imoral? Então, seu pai não transou com a sua mãe? Transou, senão você não estava aqui. Isso é imoral? Não. Então depende. A questão da moralidade depende de lugar, tempo, questão cultural, tudo isso. Então não é simplesmente dizer isso é moral ou imoral. Você pode dizer, para mim é imoral porque nos meus valores eu penso nisso. Porque os valores é que vão ditar o grau de importância das coisas. E às vezes aquilo que eu fui para o futebol, ele chega a ser tão direcionado na cabeça das pessoas, manipulado, aí eu falo adestrado, que cria o famoso fetiche. O fetiche da mercadoria, o fetiche das imagens, que aí vai chegar na questão das dominações carismáticas, né? Muito bem explicado por Max Weber, que também escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, baseado no meu xará, João Calvino, né? Então, tudo isso aí, a gente vai vendo que é manipulação para definir o que seria bom ou não e não deixar a pessoa pensar. Porque não existe uma moral única, nem mesmo de um grupo. O que pode acontecer, coincidência, que o mesmo valor que eu tenho para algo é o seu, que é o do Robertinho, é do Oliver, e a gente, num grupo, a gente pode falar, o valor desse grupo, dessas 4 pessoas, é esse. Para eles, isso é moral ou imoral, porque coincidiu a questão do valor. Aí vem a ética. O que é a ética? Então, o valor e a moral dizem quem você é, na pura realidade. Vem a ética, que é o quê? Um ramo da filosofia, que é uma ciência, que estuda valor e a moral e vai tentar definir dentro da sociedade como você deve ser. E aí vai chegar naquilo, cria certos limites. Por exemplo, eu tenho a ética do médico. Então vai dizer, para você ser médico é isso, porque estuda o que é o conveniente. Então eu tenho que seguir aquilo. Então ela vai dizer como você deve ser aqui ou ali, mas não como você é. E é isso que está essa grande confusão. Porque quando você também vai para as religiões, ela vai dizer, dentro da ética da religião, nos seus dogmas, como você deve ser. E você tem condição de ser moral e antiético. E tem de ter condição de ser ético e imoral. Que? Imagina um caso, você médico, aí você fez um juramento, né? Sim. Salvar a vida a todo custo. Aí aqui na sua porta da sua casa, você é médico, de repente bate à noite, um cara ali, de repente você abre a porta e ele está quase morrendo. Você só tem tempo de 5 minutos de salvar a vida dele. Você vai salvar? Provavelmente, vou tentar. Pela ética profissional. Você vai. Mas se você vira ele, foi o cara que estuprou sua filha. Não. Você está ferindo a ética profissional. Sim. Está impondo o seu valor moral. Então você está num choque entre moral e ética e valores. Posso complementar? Aí, partindo para o campo do direito, nós temos algo que a gente estuda em direito administrativo, que é o princípio da moralidade pública e o princípio da legalidade. E aí vai entrar exatamente, vai encaixar exatamente nesse exemplo que ele deu. Você imagina um policial militar, que é um servidor público, onde ele tem que cumprir aquilo que a lei o determina a fazer. Isso é princípio da legalidade estrita, princípio expresso, né, da nossa Constituição Federal, artigo 37 da Constituição Federal. Só que aí, antes dele entrar na Polícia Militar, ele fez um voto com Deus, ele estudou, e ele pediu pro pastor fazer campanha. O pastor fez campanha, o pastor orou, o pastor jejuou, o pastor subiu no monte para ele poder ser aprovado. E aí ele passou nesse concurso. E ele tá fazendo blitz. E quem cai na blitz? O pastor. Com um carro atrasado, sem CNH. E aí? Nós vamos ter um conflito de moral dentro daquilo que ele entende como moral, que é a moral subjetiva, e a moral subjetiva para o direito pouco importa. A moral é aquilo que ela dita como moral. É isso que é moral para o direito. E aí entra justamente nesse exemplo aqui, que é o conflito entre a legalidade ou aquilo que ele tem como ética e como moral. Peraí, é legal eu apreender o veículo do pastor? Sim. Estou cumprindo a legalidade? Sim. Mas peraí, é moral eu fazer isso com o pastor que me ajudou a estar aqui e vestir essa farda hoje?
seja Você vai fazer a corações. vista grossa ali. Deixar Entendeu? passar. Posso Então- piorar com outro exemplo? Manda bala. Imagina aquele sniper lá apontando na cabeça do cara que tava dentro do ônibus, não lembro qual, 20 pessoas, ele querendo atear fogo. Sim. Aí você tá lá apontando na cabeça e o cara pode atirar. Na hora que você vai puxar o gatilho, ele vira a cabeça e vê que é seu pai. O que você Entende? faz? É. Tá vendo o tanto que a gente não pode definir tudo e também dar liberdade total quando se vive em sociedade? Eu pergunto no primeiro dia de aula para meus alunos na aula de sociologia: o homem é um ser social? Para a gente Sim. tentar... Ou ele é tão individualista ao ponto de sugar a sociedade? Ele se doa à sociedade ou ele suga a sociedade? Eu não sei dizer. Não sei. Não sei mais. Porque se ele fosse social, ele tenderia ao socialismo. É isso aí. Pô, Aí a gente tem hoje uma questão do capitalista que quer tudo de graça. Quer que dividam tudo com ele. o capitalista, que é isso? A maioria quer música de graça, filme de graça, baixar tudo de graça. Não, é? aí eu vou discordar. Aí eu vou A discordar. maioria é. Não, mas deixa eu concluir. Dependendo Quando da você posição, tem pode essa ser até- posição do ser humano, você é difícil. Lógico que tem muita gente. Eu vejo o padre Lancelotti, eu admiro, independente dele ser católico, o que for. Né? Ontem mesmo vi um vídeo dele, eles produzem um pão para distribuir nas pessoas de rua. E a gente vê pessoa de rua como uma coisa que fosse um animal, um bicho. Eu nunca vou esquecer aquele caso lá que, infelizmente, a menina também meio adoentada, né? Teve uma relação sexual com um cara de rua aí. Um mendigo. Nossa, ela teve com um mendigo. Gente, mas nós somos criados com Como um se não fosse Aladim. um ser humano, né? É, o Aladim, o que era o Ridículo Aladim? A princesa se apaixonar por um mendigo. Nós somos iludidos com essas paixões. Não tô falando que ali aconteceu isso, não. Mas a gente olha esse cara como se fosse um bicho, não fosse um ser humano. Né? É isso que me incomoda dentro da sociedade. Porque se aquele cara, antes disso acontecer com essa menina, ele tivesse ganhado na Mega Sena, tranquilo. A mesma coisa, falando aqui, não só do pastor, mas faz uma blitz, pega um cara ali embriagado, né, bebendo, que é pobre. Vai ser jogado, vai ser preso e aí vai. Mas o Neymar pode se embriagar? Nem pode, né? À vontade. É. Então a gente tem assim esses contrassensos sociais que não olham mais o ser humano. Uhum. Nós não estamos olhando mais quem você é, mas o que você tem. E isso é que desestrutura tudo, nossa visão. Pelo menos eu, como ateu, né, e lembrar que o ateu não é uma corrente, não é? Eu sei que você falou na questão aí também, questão para as pessoas entenderem, né? A gente quer abrir mão de tudo isso. E ver realmente o ser humano, na condição humana, no máximo poder realmente colaborar. Porque também falar, o pessoal na religião faz benéficos demais, mas a gente também tem na nossa questão de direito. Por exemplo, você pega a legislação ambiental. Você tem dentro da lei dos crimes ambientais, a 9.605, dos crimes ambientais, que abre brechas para quê? Para que tenha redução de pena. Dentre elas é aquela, se a empresa causa um dano ambiental, mas ela contribui ao longo dos anos com projetos sociais, vai diminuir a pena. Inclusive o STF, né, colocou lá na análise analítica que cabe a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais. Justamente. E aí cai naquilo, né, que a gente já estava falando aqui, voltado para essa condição da própria aplicação da lei baseada. Quando eu falei mesmo, não é porque assim, você está falando, você esqueceu de falar. Não, se for lembrar tudo tem que falar, a gente fica 300 dias aqui conversando. Lógico, com certeza. Mas quando eu falo assim na questão da análise bíblica, é o seguinte, o homem precisou acreditar. Eu nunca vou esquecer o pastor João, que era da igreja presbiteriana, que hoje está em Uberlândia, que eu sempre ia lá para conversar com ele, até mesmo um padre Marcelo, pessoas, a mesma coisa. Para mim, não quero saber se é pastor, não quero saber se é padre. Eu quero saber se a pessoa tem condição de conversar e tem condição de me ensinar. O pastor João falou, Calvino, você quer saber a minha verdade? Eu preciso acreditar que Deus existe, senão eu não dou conta. Então, assim, são posições e posições, né? Porque eu continuo com aquela vertente. Eu acho muito prepotência querer explicar Deus. Acho muito. Para mim bastaria. Para mim existe. E vou seguir minha vida. Não vou querer explicar através de livro, de nada disso. Porque é isso que está gerando essa problemática. Porque se a gente for pensar, pega o livro dos Vedas, livro dos mortos. Nós temos uma história quase idêntica de Jesus Cristo. E é muito mais antigo.
Você tem o zoroastrismo, que era até a religião do Fred Mercury, da família dele. É uma das primeiras religiões que a gente tem, né? Se não me engano, é uma das Nunca primeiras. ouvi falar. Então você tem essas histórias que, de certa forma, são aproveitadas, são repassadas na questão cultural. Por que na questão cultural? Porque era o que eles viviam naquele cenário. Era o que eles conseguiam entender daquilo que eles tinham ali diretamente com eles. Se você cai, aquilo que a gente já falou, se você cai numa ilha, você vai dimensionar sua existência com base no que ela te propõe. Se você não tem contato com o mundo, aquilo para você é a verdade total. E se você não tiver outros para dialogar e tentar jogar uma possibilidade de explicar aquilo que você não consegue explicar, porque eu não gosto disso. Não, acredita. Eu gosto de buscar a explicação. Mesmo que eu ainda, com a nossa condição intelectual, que ainda tem muito a evoluir, eu acredito que a gente jamais vai explicar. Jamais. Oliver, eu te conheço, parece que você tá bem inquieto aí. Não, eu tô aqui agoniado aqui.